Olá! A gente costuma pensar na abolição da escravidão no Brasil lá em 1888 como se fosse um único ato, né? Mas a verdade é que foi só o capítulo final de uma história, olha, longa e muito dolorosa. Uma história cheia de leis que não funcionaram e de uma liberdade que, para muita gente, nunca chegou de verdade. Hoje a gente vai mergulhar em como o Brasil se tornou o último país das Américas a abolir a escravidão e por que as consequências disso reverberam até hoje. Para começar, eu vou lançar uma pergunta que pode parecer meio estranha. O que um desastre ambiental, tipo uma mancha de óleo no mar, pode ter a ver com a tragédia da escravidão que aconteceu séculos atrás? A resposta, por incrível que pareça, está na geografia, mais especificamente nas correntes marítimas do Oceano Atlântico. Exatamente as mesmas forças da natureza que hoje espalham vazamento de óleo pela nossa costa foram, por séculos, as que direcionaram o maior fluxo do tráfico de pessoas da história. Ok, vamos entender isso melhor. Essas correntes não moldaram só o oceano. Elas moldaram a formação do Brasil de um jeito profundo e bem trágico. Pensa na corrente sul-equatorial como uma autoestrada no meio do oceano. Ela vem direto da costa da África e desemboca no Nordeste brasileiro. Chegando aqui, ela se divide. Uma parte sobe para o norte e a outra desce para o sul. Essa dinâmica natural fazia a viagem para cá ser muito mais rápida e barata, cerca de 40% mais curta. E foi isso que transformou o Brasil no epicentro do comércio transatlântico de escravizados. E essa eficiência geográfica acabou alimentando uma máquina de tráfico humano numa escala, olha, difícil até de imaginar. E o Brasil estava bem no centro de tudo. Parem para pensar nesse número, 12 milhões. Ao longo de 4 séculos, estima-se que 12 milhões de africanos foram sequestrados e forçados a cruzar o Atlântico. É um número absurdo, uma das maiores migrações forçadas da história da humanidade. Agora, o que esse gráfico mostra é a proporção. E é aqui que a coisa fica ainda mais chocante. De todo esse total, o Brasil sozinho recebeu quase 40%. Isso é mais do que o dobro do que foi para a América Britânica, por exemplo. Nenhum outro lugar nas Américas chegou nem perto desse volume. Em números absolutos, a gente está falando de quase 5 milhões de pessoas, 4 milhões e 800 mil homens, mulheres e crianças trazidos à força para o Brasil. Isso simplesmente faz do nosso país o maior território escravista de todo o hemisfério ocidental. E essa jornada era de uma brutalidade sem fim, desde o começo. Primeiro, a captura, muitas vezes em conflitos locais, que eram até incentivados pelos traficantes. Depois, vinha uma marcha forçada até o litoral. Lá, as pessoas eram marcadas com ferro quente, como se fossem animais, e trocadas por mercadorias. E o passo final era o embarque nos navios, que ganharam o apelido de tumbeiros. A palavra tumbeiro vem, claro, de tumba. E essa citação descreve exatamente o porquê. As condições ali dentro eram desumanas. Imagina um porão apertado, escuro, sem ventilação nenhuma, com centenas de pessoas acorrentadas juntas no meio da própria sujeira e de doenças. O resultado disso, claro, era uma taxa de mortalidade altíssima. Em média, 15% das pessoas não sobreviviam à travessia. Doenças como escorbuto, varíola, disenteria, elas se espalhavam como fogo, matando muita gente naquele ambiente de miséria total. Com o tempo, a pressão internacional, principalmente da Inglaterra, começou a apertar. E aí o Brasil foi forçado a tomar algumas medidas contra o tráfico. O problema é que as primeiras leis foram feitas mais para manter as aparências do que para mudar qualquer coisa na prática. E essa aqui é a linha do tempo legal até a abolição. Um processo que se arrastou por quase 60 anos, com leis que, como a gente vai ver agora, quase sempre tinham umas brechas que beneficiavam os senhores de escravos. A primeira grande lei foi a Lei Feijó, de 1831. No papel, era bem clara. A partir daquele dia, todo africano que chegasse no Brasil seria considerado livre. Ponto. Só que a realidade foi bem diferente. A lei só existiu por causa da pressão da Inglaterra, que tinha seus próprios interesses econômicos. Na prática, ela nunca foi cumprida. O tráfico continuou rolando solto, de forma ilegal. A lei foi tão ineficaz que deu origem àquela expressão que a gente usa até hoje, para inglês ver. As leis que vieram depois, em vez de acelerar o processo, acabaram prolongando a agonia da escravidão. Elas libertavam as pessoas de forma gradual e, muitas vezes, só na teoria mesmo. 40 anos depois, em 1871, veio a Lei do Ventre Livre. A promessa era libertar todas as crianças que nascessem de mães escravizadas a partir daquela data. Parece um baita avanço, certo? Pois é.
Só que não. A lei tinha uma pegadinha bem cruel. O senhor de escravos tinha duas opções. Ou ele entregava a criança por estado aos 8 anos e recebia uma indenização, ou ele podia explorar o trabalho daquela criança até os 21 anos de idade. Adivinha qual opção a maioria escolhia? Na prática, a lei legalizou a escravidão infantil por mais 2 décadas. Já em 1885, bem pertinho da abolição, foi criada a Lei dos Sexagenários. A ideia era libertar os escravizados com mais de 60 anos. E aqui a gente vê a ironia trágica da coisa. A expectativa de vida de uma pessoa escravizada naquela época era de uns 19 anos. Quase ninguém chegava aos 60. E os pouquíssimos que conseguiam ainda tinham que trabalhar de graça por mais 3 anos para indenizar seus antigos donos. Foi uma lei que, na real, não libertou quase ninguém. E, finalmente, a gente chega ao fim oficial da escravidão. Mas essa liberdade veio com um problema estrutural gigantesco que já tinha sido armado, de caso pensado, décadas antes. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e a escravidão foi abolida. Foi um momento histórico, claro. Mas a lei não oferecia absolutamente nada, nenhum suporte, nenhuma indenização, nenhum plano de integração para as quase 700 mil pessoas que foram libertadas. E esse slide aqui mostra o ponto crucial. Pensem comigo. A Lei Áurea de 1888 abriu a porta da liberdade. Só que uma outra lei, a Lei de Terras, de 1850, já tinha construído um muro na frente dessa porta. Essa lei acabou com a posse de terra por ocupação. A partir dali, terra no Brasil só se conseguia comprando. Agora, para o recém-liberto que saiu da escravidão sem um tostão no bolso, como é que ele ia comprar terra? Não ia. Era uma barreira intransponível, feita para garantir que liberdade não significasse autonomia. Então a liberdade foi conquistada, mas veio sem terra, sem educação e sem nenhuma reparação. As mesmas correntes oceânicas que trouxeram milhões para serem escravizados continuam lá, fluindo, como um lembrete silencioso das forças que moldaram a nossa história. E a pergunta que não quer calar é: que outros legados invisíveis, assim como a Lei de Terras, continuam a moldar as desigualdades do Brasil de hoje?